O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, afirmou hoje que o governo federal terá o prazo de 10 dias para apresentar medidas alternativas à elevação do IOF, Imposto sobre Operações Financeiras, anunciado na semana passada. Hugo Mota se reuniu ontem com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Em coletiva de imprensa, após a reunião de líderes, Mota informou que os sentimentos sobre as medidas do governo de elevar tributos são de muita insatisfação, mas que buscou o diálogo para entender os impactos, caso a mudança feita pelo governo seja derrubada. Então, a nossa expectativa é que esse diálogo ele possa continuar acontecendo. O presidente da República ontem estava em viagem, hoje me parece já está em viagem novamente, então o presidente precisa tomar pé dessa situação para que a partir daí o governo possa apresentar essas alternativas. O que é que nós estamos defendendo, antes que perguntem? Que venham medidas mais estruturantes, que o Brasil possa enfrentar aquilo que é preciso, para poder entrarmos no momento de mais responsabilidade fiscal, e essa é uma fala que eu tenho feito. Nós temos defendido rever a questão das isenções fiscais, que o Brasil não aguenta a quantidade de isenções que hoje o nosso país tem. Se nós somarmos as isenções públicas e as isenções do setor produtivo, nós chegamos perto de R$1 trilhão. Nós precisamos discutir a vinculação das nossas receitas, nós precisamos discutir uma reforma administrativa que traga mais eficiência para a máquina pública, porque só isso irá ajudar a melhorar o ambiente econômico para que o Brasil possa ter cada vez mais a condição de explorar o seu potencial e ser um país que cresce, que se desenvolve, com justiça social, com geração de emprego, com geração de renda. O nosso intuito na presidência da Câmara é agir sempre com responsabilidade, com equilíbrio, mas também com muita firmeza para deixar claro qual é a posição do Parlamento. Nosso país está cansado de aumento de impostos. Há um esgotamento aqui na casa com essas medidas. E nós estamos aqui, de público, comunicando que a Câmara voltará a avaliar, na semana seguinte, a semana que vem, a pautar o projeto de decreto legislativo que susta a medida do governo para as operações financeiras. Pois é, e antes da coletiva de imprensa, Mota fez um post em uma rede social sobre o assunto. Vamos ver o que foi que disse ele aí. Tá lá, Síria, ontem à noite ele me disse reuniu, que se reuniu, né, ao lado do presidente Davi Alcolumbre, com o ministro Fernando Haddad, com a ministra Gleisi Hoffmann e também com líderes. E ele afirma ainda, André, que reforçou a insatisfação geral dos deputados à proposta de aumento de imposto do governo federal. E ainda segundo o que ele publicou ali nas redes sociais, né, ele escreve: relatei que o clima é para a derrubada do decreto do IOF na Câmara. Combinamos que a equipe econômica tem 10 dias para apresentar um plano alternativo ao aumento do IOF, algo que seja duradouro, consistente e que evite as gambiarras tributárias só para aumentar a arrecadação, prejudicando o país. Então, são palavras aí do Hugo Mota, né, que ele escreveu em uma rede social, André. E olha só, além dele, o ministro Fernando Haddad disse que, apesar das pressões inerentes ao cargo que ele ocupa, trabalhar no governo Lula é sempre interessante. Servir ao governo do presidente Lula é sempre uma coisa interessante. Por mais que você sofra, com tanto que você é criticado, que você é isso, que você é aquilo, tem o dia de hoje para pagar todo o sofrimento e a gente celebrar a vida de vocês. O presidente Lula, que participou hoje de um evento no Paraná, em Santa Catarina, defendeu Haddad. Esse país estava destruído. O Haddad, que é o ministro da Fazenda, ele sabe como é que nós encontramos a Fazenda. Ele sabe como é que nós encontramos esse país administrada da forma mais irresponsável possível. E consertar isso leva tempo. Bom, André, deixa eu chamar agora para a nossa conversa aqui a nossa colega Larissa Arantes, direto de Brasília, né, para embarcar com a gente aí nesse assunto. Larissa, tá complicado, hein? O que a gente pode esperar aí desse jogo de braço entre legislativo e executivo? Olha, Síria, mais uma vez, a equipe econômica batendo cabeça com o Congresso Nacional.
o Congresso Nacional de um lado alegando que não sabia ali dos pormenores, dos detalhes dessa medida em relação ao IOF, o governo dizendo, por outro lado, né, que precisava dessa medida para garantir o cumprimento das regras fiscais. E o que chama a atenção é, mais uma vez, a gente está vendo isso acontecer. Não foi a primeira, não foi a segunda, não foi a terceira. Eu acho que já perdeu a conta aí de quantas vezes a equipe econômica do governo bateu cabeça com o Congresso, abriu uma crise, né, legislativo e executivo, sendo que um diálogo, uma reunião, uma conversa com os líderes, uma tentativa de se buscar um acordo com o Congresso antes de anunciar a medida do IOF, poderia sim ter melhorado um pouco as coisas. Obviamente que o Congresso não seria a favor da medida. Por quê? Porque o discurso disseminado entre os parlamentares, e é um discurso que já dura há muito tempo, né? A gente vem observando esse discurso há muito tempo, é o de que não pode haver aumento de impostos, o Congresso não concorda com o aumento de impostos, não só o cidadão, mas os empresários no Brasil já sofrem com altas tributações, enfim. Esse já é um discurso que a gente ouve nos últimos anos, e a gente lembra também que existe uma pressão do setor produtivo, enfim. Mas, vou citar aqui um exemplo. No ano passado, quando teve toda aquela questão sobre a desoneração da folha de pagamentos, aquele benefício que foi concedido para empresas de diversos setores da economia lá atrás, e aí o governo veio querendo acabar com essa medida e reonerar essa folha de pagamento. Num primeiro momento, o governo veio com uma decisão unilateral, uma medida unilateral. Isso gerou uma reação fortíssima por parte do Congresso Nacional. Foi uma crise mesmo, uma crise significativa, até que o governo, representantes do governo, representantes da equipe econômica foram dialogando para tentar chegar num consenso, e à época era Rodrigo Pacheco, o presidente do Senado, e aí Haddad e Pacheco fizeram uma coletiva para anunciar que haviam chegado a um consenso, que a reoneração da folha de pagamento aconteceria de forma gradual, nos termos lá que haviam sido definidos juntamente com os líderes das bancadas do Congresso. E aí, beleza, a gente pensa, poxa, então o governo percebeu, né? Já colocou ali como uma meta, como um objetivo, buscar o Congresso, ou buscar os presidentes das duas casas, ou alguns líderes estratégicos para discutir assuntos muito delicados em termos econômicos, mas parece que foi o que não aconteceu mais uma vez. E aí eu volto aqui em algo que a gente sempre conversa, um governo que já está muito desgastado por diversas crises, e aí cito como última a questão da fraude no INSS, não precisava de uma nova crise no âmbito econômico. E aí, nem estou entrando no mérito se, mas o IOF, ouvi isso muito ao longo do dia, ao longo desses últimos dias, a gente não pode considerar o IOF como um imposto de receita, né? Ele é um imposto regulatório, como que o governo está considerando isso uma receita? Eu nem estou entrando nesse mérito, né? Eu estou entrando na questão da articulação política mesmo. O governo, a gente está em maio de 2025, gente. Como que a gente ainda vê essa falta de articulação, ou essa articulação mal feita, essa falta de diálogo? Porque isso gera uma reação em cadeia, e já vem gerando há alguns dias, mas isso gera uma reação em cadeia e prejudica o ambiente no Congresso, para que o governo consiga aprovar outras medidas que são consideradas prioritárias também. E aí a gente sempre cita essa, porque é de fato uma prioridade muito significativa por parte do governo, que é a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil. Tudo isso, toda essa crise, e essa crise especificamente do IOF, ela traz mais um elemento para dificultar toda essa situação do governo dentro do Congresso Nacional. Então, assim, me espanta como que ainda
como que ainda essas medidas são anunciadas sem, de fato, buscar um consenso mínimo, um acordo mínimo ali com os líderes do Congresso, porque a gente sabe que o Congresso tem uma capacidade de reação, como a gente está vendo agora, a ponto de conseguir derrubar o decreto. Né? E aí, pegando uma apuração dos colegas do G1, há 25 anos não se vê uma derrubada de decreto do governo federal por parte do Congresso Nacional. Imagina se isso acontece agora, né? É mais uma crise que o governo não precisa, mas... Beleza, fiz aqui toda essa crítica a essa postura da equipe econômica e do governo, mas chama a atenção também para o Congresso Nacional. O Congresso Nacional não pode só reagir dizendo somos contra e se o governo não fizer nenhum tipo de revisão, nós vamos derrubar. Não pode ser só isso, né? Cadê os parlamentares apresentando sugestões, gente? Porque a gente está falando de cumprir uma regra fiscal que, inclusive, passou pelo Congresso, foi aprovada pelo Congresso. Então, cadê o Congresso apresentando possibilidades arrecadatórias, possibilidades de melhorar a situação para a gente não ter que ver mais um contingenciamento de gasto, para a gente não ter que ver mais bloqueio de recurso, dificultando áreas muito essenciais para o governo federal, por exemplo. Cadê? Não basta só, não conversou com a gente, nós vamos derrubar, estamos nos articulando, estamos dando 10 dias para o governo apresentar a solução. Não, gente, não, sabe? Vamos sentar à mesa, vamos estudar possibilidades. Não é só uma reação política, não é só uma reação não dialogaram com a gente, deixaram o Congresso de escanteio. Não, vamos então sentar, vamos todo mundo sentar à mesa, mostrar possibilidades, não vamos deixar só isso na mão da equipe econômica e do governo federal. Isso também a gente não está vendo. Então, assim, é uma situação extremamente complexa, gente, e que vai durar, né? Porque o que vai acontecer? Semana que vem vai ter um evento dos BRICS no Congresso. Então, vai ser praticamente um feriadão, nós não vamos ter sessões na semana que vem, ou seja, uma possível resolução disso vai ser jogada para outra semana ainda. Ok, dá um tempo para o governo pensar melhor, dá um tempo para, de repente, o Congresso buscar, né, colocar a mão na consciência e pensar, olha, vamos ajudar o governo, ok? Mas não, e aí isso vai jogar para a semana que vem, ou seja, as crises vão só se estendendo. Então, gente, me prolonguei um pouco aqui, mas para a gente ter essa dimensão mesmo da complexidade desse tema e como que a gente precisa, e estou falando aí, né, temos uma oposição forte no Congresso em relação ao governo, enfim, mas como que nesse momento, né, quem é base ou quem é independente precisa chamar para si essa responsabilidade de apresentar e de pensar junto com o governo soluções para essa questão relacionada ao IOF, pessoal.